Alô, minha povos, esse é nosso 19º vídeo de estudo de série sobre o que aconteceu com pessoas depois da morte. E esse é nosso penúltimo vídeo de série. E nesse estudo, nós vamos ler vários versos bíblicos e tudo versos bíblicos que nós vamos estudar são repetidos em outros vídeos, mas o objetivo é para poder dar mais clareza ou mais entendimento do estudo. E tudo referências bíblicas que vai ser usado para cada estudo ou para cada tópico de estudo, vai estar sempre debaixo da descrição de cada vídeo, tanto na português e na inglês. Mas antes de nós começar nosso estudo de hoje, se é a primeira vez que se encontra com esse canal, meu nome é Marcos da Rosa, seja bem-vindo para o nosso canal Bíblia Aberto. Tema do nosso estudo de hoje é o sono dos mortos. Quando que o homem foi criado, Jesus sopra na seu nariz fôlego de vida. E é por isso que no livro de Jó declara que a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Fôlego de vida também a ele chamado de espírito de vida. E na língua hebraica, a palavra espírito é neshama ou ruhas, e em grego é pneuma, que significa fôlego, sopro, vento. Quando que homem morre, fôlego de vida que foi dado para Deus simplesmente retorna para Deus. E a Bíblia fala, o pó volta à terra como o era e o espírito volta a Deus que o deu. Morto que te possui consciência de nada e nem mesmo ele que te poder raciocinar para a morte no dia de ser morte. Se pensamento ou raciocínios te termina e sai-lhe o espírito e eles tornam-se em sua terra naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Morto que te possui mas nenhum sentimento para a morte no dia da morte, tudo te termina. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Agora, pelo facto de que um morto que possui mais consciência de nada, nem mesmo seu pensamento ou sentimento, então a Bíblia Sagrada te compara a morte como um profundo sono, não é que defunto ou finado vai ser despertado de pó de terra na ressurreição de último dia com a volta de Cristo. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Na morte de Estevão, a Bíblia Sagrada te revela que a ele dormiu quando que foi apedrejado para judeus até morte. E Estevão, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. A Bíblia te confirma que mais de 500 pessoas tinham testemunhado que quando que Jesus Cristo ressuscita, a ele tinha ressuscitado tinham mortos junto com ele. E poucos anos depois, alguns daqueles mortos que foi ressuscitado junto com Jesus já estava morto outra vez no tempo de apóstolo Paulo. E ele fala: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais tive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Rei Davi, nessa época, ele tinha servido Deus conforme a vontade de Deus. Mas, entretanto, quando que ele morreu, ele foi enterrado junto com seus pais. E a Bíblia está falando que seu corpo passa para corrupção, ou melhor, seu corpo passa para decomposição ou apodrecimento. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Rei Davi morreu e ele foi devidamente sepultado. E mais interessante ainda, sua sepultura ainda estava presente nos dias de discípulos. Não é que o próprio apóstolo Pedro a ele confirma e ele fala: varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi,
que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Apesar que o patriarca Davi tinha sido um homem de coração perfeito diante de Deus, também a ele foi um governador conforme vontade de Deus. Mas ainda assim, a ele é que subiu para o céu, para modo de rei Davi, que tinha uma alma imortal que poder dar a eles acesso para o céu mesmo depois de ser morte. Mas a Bíblia está confirmando que seu corpo passa para decomposição e seu corpo está na pó de terra, está guardando dia de ressurreição. E o próprio apóstolo Pedro confirma que o rei Davi que foi para o céu, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Homem, a ele que possuiu uma alma imaterial, consciente e imortal, que está poder sobreviver na morte de corpo e está deslocar para o céu logo depois de morte. Pessoas justas ou salvas, a essas que estão para o céu logo depois de ser morte, porque o próprio Jesus Cristo prometeu voltar outra vez para ele levar todos seus filhos obedientes para o céu. Justos ou salvos está subir para o céu somente para a ocasião de segunda vinda de Cristo, quando quer também ser ressuscitado de pó de terra. E próprio Jesus confirma isso e ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Tudo pessoas que acreditam na ressurreição de mortos, segundo a Bíblia, e para morrer ainda, essas está viver nos seus pecados, porque como que essas acreditam que até existe ressurreição, então tudo pessoas que morrem, mesmo são pessoas que morrem na fé de Jesus, a essa está eternamente perdidos. E essa é de esquecer que a única forma de um morto poder ter consciência e vida eterna é através unicamente para meio de ressurreição, porque grande verdade é que realmente ressurreição existe, e isso ele é tão real que o próprio Jesus Cristo foi ressuscitado dentro de mortos, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Apóstolo Paulo tinha plena consciência de que em breve a ele também morreva, mas a ele que Sata esperava para receber o galardão de coroa de justiça logo depois de ser morto. Mas a ele manifesta essa consciência de que na sua coroa de justiça também ficava guardado até que ele estava a ser recebido somente naquele dia de vinda de Cristo. Também apóstolo Paulo está acreditando que ele estava desfrutava de aquela coroa de justiça junto com todos os outros salvos somente no dia da segunda vinda de Cristo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Justos mortos, ou melhor, pessoas salvas mortas, a essas que possuem uma alma imortal, ou esta desfruta de glória de céu, mas se as almas está sobre poder de sepultura, está guardada dia da vinda de Jesus Cristo, quando que então esta vem ser ressuscitados e recebidos na céu em glória. Davi, que tinha servido a Deus conforme sua vontade,
acreditava nisso e ele confirma e ele fará. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Se você gosta deste estudo, quer perder o próximo estudo, inscrever no nosso canal Bíblia Aberto, ativa o sino de notificação para ser sempre informado quando quero gravar novos vídeos. Se você está já no Facebook, dando um like, fazendo um comentário, se você está desse vídeo, também ajudando a distribuir esse vídeo para mais pessoas possíveis, para esse também desfrutar desse conhecimento bíblico. Desde já, muito obrigado, até o próximo vídeo.